Nós vamos apresentar esse assunto aqui de uma forma descontraída aí com os especialistas aqui. Então, o tema hoje é cuidando da saúde mental de pastores e líderes. O nosso convidado hoje é o reverendo Robson Grangeiro, que está aqui conosco. E eu queria fazer a apresentação dele aqui. O homem é internacional demais, então eu vou falar aqui. Ele é chanceler aqui do Instituto Presbiteriano Mackenzie, pastor da Igreja Presbiteriana de Tambaú, lá em João Pessoa, psicólogo, educador, é doutor em ministério pelo Reforma Teológico Seminário em Educação, Arte, História e Cultura, mestre em Psicologia e Gestão de Pessoas. É graduado em Teologia, Teologia Ministerial e Psicologia. Então, ele é a pessoa certa. Faça a saudação, Robson, aí, por favor. Na verdade, eu acho que a maior qualificação que eu tenho é ter sido colega de seminário de Arivaldo. Aí, não. Portanto, assim, Aí vai depois a complicar. gente se encontra, né? Mas para mim é uma alegria, Arival, Mariano, de estar aqui com vocês. E eu sei que você está fazendo um anti-marketing, mas o fato é que o Arivalcast tem sido muito bem assistido e muito bem qualificado pelos que participam. Muito obrigado pelo convite. Tá bom, também aqui hoje o secretário executivo da Junta Missionária aqui de Presbiteriana de Pinheiros, o nosso querido Mariano, muito conhecido aí, né, pelos seus programas. Fala aí, Mariano, faz uma saudação ao povo aí. Que bom poder estar aqui nas companhia de duas celebridades, né? E podemos tratar um assunto que de fato é um assunto importante e trazer pessoas que estão labutando na área, cuidando de pessoas, pastores também precisam de cuidados, líderes precisam de cuidado. Então, um prazer poder de alguma forma contribuir aqui hoje nesse Arivalcast de hoje. Tá certo. Vamos lá. Pastor Robson, é um privilégio tê-lo aqui como colega, como amigo, como educador que você é, um homem que está envolvido aí no Mackenzie e também na prática pastoral. Conta um pouquinho da sua história, né? Você, nascido lá na Paraíba, Isso. o estado que se fez pequeno para não se parecer tão grande, como dizia Noé de Paula Ramos, né? Fala um pouquinho aí, Robson, da sua história, da sua conversão até chegar no seu ministério. Ótimo. Eu não nasci num lar evangélico, né, Arival? Eu nasci no lar tradicionalmente católico. Aos 15 anos, Deus me alcançou e logo depois ele me chamou para o ministério. A princípio, eu não tinha ideia de ser pastor presbiteriano. Eu tinha acabado de fazer o vestibular para psicologia. Eu sou de Campina Grande e ia para João Pessoa. E aproveitando que eu estaria em João Pessoa, o saudoso reverendo Ismael Feijó de Melo, que na época era meu pastor, me indicou o Instituto Bíblico Betel Brasileiro. Da Dona Lídia Dona lá. Lídia Almeida de Menezes. Foi ali que eu passei 3 anos fazendo o Instituto Bíblico e, ao mesmo tempo, começando os meus estudos em psicologia. Depois eu tive convicção de que Deus queria me como pastor presbiteriano e fui enviado pelo meu presbitério para o Seminário Presbiteriano do Norte. Foi lá que nos encontramos, nós fomos contemporâneos naquela época áurea do seminário, com a influência do reverendo Francisco Leonardo, e ali eu passei 4 anos. Ao mesmo tempo que eu fazia o seminário e o Instituto Bíblico, eu concluí meus estudos de psicologia. Logo depois me envolvi com igreja, plantação de igreja e, ao mesmo tempo, também com a prática de clínica, né? Eu sempre cliniquei de uma forma ou de outra, em contextos educacionais, em contextos mesmo de clínica terapêutica e também na igreja. E só deixei de fazer isso quando assumi aqui a chancelaria, porque aí o tempo não deu mais e já perto dos 36 anos de ordenação ministerial, a gente também tem que fazer algumas escolhas, porque o tempo não dá para tudo. Tem que selecionar as Tem brigas. que selecionar as brigas que a gente quer. Mas continua. Ontem mesmo eu estava conversando com um colega pastor que me procurou e você acaba sendo um terapeuta sem ser terapeuta, porque o tempo não dá, mas você não pode deixar de atender uma pessoa que de repente lhe aciona porque está precisando de ajuda. Então, um pouco da minha história é essa. Eu me envolvi sempre com plantação de igreja e também com igreja. Sou pastor da igreja de Tambaú desde que voltei dos Estados Unidos no ano 2000. Essa igreja você plantou, não foi? Essa igreja eu plantei. Na verdade, as 3 igrejas que eu fui pastor até agora, todas as 3 foram igrejas que eu plantei. A Igreja Presbiteriana de Manaíra, que hoje é a Igreja Presbiteriana Memorial, também em João Pessoa. A igreja em Orlando, no tempo que eu fiquei lá os 5 anos. E a Igreja Presbiteriana de Tambaú, que eu já estou há 24 anos agora, né? Então, igreja, você sabe como é, consome todo o tempo da gente. E quando sobra alguma coisa, a gente arranja alguns trabalhos extras carregando pedra para poder descansar, né? Uma das carregadoras de pedra que eu faço é justamente cuidar das pessoas do ponto de vista mental e emocional. Pela sua vivência, né? O senhor acredita ou você acredita que a saúde mental ainda é um tema tem uma certa resistência? Quando a gente fala no ambiente de igreja,
de problemas mentais, de transtornos mentais, existe assim uma resistência em falar sobre o assunto, Robson? Eu acredito que hoje há menos, mas ainda há bastante para que a gente se preocupe. Por quê? Certo. Porque as pessoas imaginam que doença é aquilo que pode ser tocado, visto. Então, por exemplo, a pessoa quebra o braço e diz, ó, realmente eu tenho que ir no ortopedista. Certo, Mas não percebe que a alma também se quebra. certo. Só que não se vê, só se percebe os sintomas e principalmente quando eles já estão avançados e prejudicando a pessoa, porque ela não consegue mais trabalhar, não consegue se relacionar bem com as pessoas, cria problemas para ela e para os outros. Mas hoje a igreja já está um pouco mais atenta ao fato de que o fato da pessoa ser crente e até mesmo ser pastor não o isenta, não o imuniza das lutas próprias. Pelo contrário, eu acho que nós que somos pastores e que vivemos debaixo de grandes crises, convivemos com a dor do outro, temos pressões que as pessoas nem imaginam que nós temos, acabamos por adoecer tanto ou mais. E Certo. os membros da igreja também. É bom lembrar também, Arival, um dado que é interessante. Recentemente houve pesquisas mostrando quais são as categorias profissionais mais tendentes a distúrbios de ordem emocional e espiritual. E os líderes religiosos estavam entre os top 10, os 10 Certo. mais, junto com pessoas que a gente sabe que tem, por exemplo, pessoas que trabalham com segurança, Certo. pessoas debaixo de um estresse muito grande, médicos, plantonistas, e os pastores estavam entre eles. Os crentes, de um modo geral, também. Então, existe sim uma saliência e um pouco ainda de resistência, mas não tanto quanto já houve antes. Tá. Talvez hoje, só para concluir, talvez hoje a resistência maior seja de um grupo de pessoas que acha que o trabalho que a psicologia faria, o trabalho que a psiquiatria faria, não seria um trabalho correto, porque tudo deveria ser resolvido com a Bíblia e a oração. É isso aí, eu vou entrar mais adiante, que é uma Né? linha de aconselhamento que nós temos, e nós resistimos a essa linha. Aqui em Pinheiros mesmo, nós trabalhamos, né, entendendo que a Bíblia tem o seu papel, mas o profissional, tanto psicólogo, através das terapias, como psiquiatra, e são pessoas importantes no tratamento dos transtornos mentais. Esse ponto aí nós não abrimos, não. Essa linha aí do JR, essa linha aqui do Brasil, ela tem e os seus defensores, nós respeitamos claramente, mas quem está na lida diária sabe, e agora, graças a Deus, com as pesquisas da neurociência, mostra claramente que o cérebro é um órgão. Isso. E um órgão adoece, e o órgão tem problema. É. Né? E Então, muitas isso é- vezes adoece, inclusive, por causas que ele mesmo não provoca, mas que vem do corpo ou do ambiente. Como Certo. se fosse uma grande esponja que pode ser Sim, afetada por um lugar poluído, por exemplo, ou por alguma ação externa. E vai adoecer o corpo junto. certo. Aquilo que a gente chama de psicossomática, o corpo afetando a alma e a alma afetando o corpo, vice-versa, né? Certo. Você colocou essa questão da profissão de pastor. Nós tivemos alguns casos recentes, pré-pandemia, pandemia e pós-pandemia, alguns casos de suicídio de pastor. Qual é a sua opinião sobre esse assunto? Porque há pessoas que acham que o suicídio, a pessoa que comete suicídio já está condenada eternamente. Uhum, uhum. E eu não defendo muito essa coisa, porque a pessoa que chega a um ponto de tirar a vida é porque ela está completamente fora de si. Né? Qual é a sua opinião? Aí você vai falar sobre, como pastor, como teólogo, como profissional de saúde mental. Qual é a sua opinião sobre isso, Robson? Eu acho que, primeiramente, a gente se choca, sim, não há como não se chocar, principalmente nós que somos colegas, quando vemos colegas se suicidando. Porque, teoricamente, a gente acha que aquela pessoa tem uma resiliência, uma resistência tal, já passou por tantas coisas, conviveu com tanta gente doente e resistiu, que aquela pessoa está imune. Mas nós sabemos que isso não é verdade. E nós sabemos que o pastor tem um problema a mais que os outros profissionais não têm. Por exemplo, como psicólogo, durante o tempo que eu cliniquei, 19 anos que eu cliniquei, eu tinha uma supervisão. Eu tinha, inclusive, por obrigação minha, de fazer uma terapia com outro colega, numa outra cidade. Eu ia para Recife. Todo terapeuta precisa de um terapeuta. Deve Né? ter, porque quem certo. cuida deve ter cuidado É, também. Mas o pastor, e a gente sabe disso, nem sempre tem essa compreensão. Então ele fica sozinho, acumulando uma série de pressões, e muitas vezes, quando chega naquele gatilho final, aquela gota que transborda do copo, no momento de fragilidade emocional dele e de desespero, que todo mundo eventualmente em algum momento passa, então ele acaba cometendo alguma coisa que é irreversível. Boa parte das tentativas de suicídio que não foram, eu não diria bem-sucedidas, porque não aconteceram, depois as pessoas relatam que elas não queriam fazer aquilo que Certo. queriam. Há uma diferença da pessoa querer se matar e a pessoa desistir de viver.
Certo. porque talvez esteja insuportável. E algumas pessoas que tentam suicídio porque desistiram de viver, não é porque queriam morrer nem se matar, mas é porque não tinham solução. Quando a gente tem um grupo de apoio, pessoas que apoiam a gente, que compreendem, que têm competência, mas também têm disponibilidade de ouvir, esse peso fica muito mais leve. Quando não tem, o cara acha que a solução final é tirar a vida. Então, primeiramente, eu acho que é compreensível, embora seja muito chocante, que pastores que cuidam da alma das pessoas cheguem a esse extremo. Segundo, é preciso entender que ninguém define um sujeito por um momento, nem bom nem mal. Nós somos uma sucessão de momentos que é a vida da gente. E Deus sabe avaliar melhor e de maneira mais justa e perfeita a sucessão de momentos, a nossa vida. Então, da mesma maneira como eu não sou somente bom porque eu fiz um ato bom naquele momento, eu também não sou somente mal e inclusive pecador porque eu fiz um ato mal naquele momento. Deus sabe julgar. Eu tenho minhas reservas em que aquela coisa muito simples de usar o caso de Judas e o caso de Saul, biblicamente falando, definiriam alguém como sendo um suicida e, portanto, um condenado à morte. São situações distintas, muito peculiares, são os dois suicídios mais claros na Escritura Sagrada, mas que não servem de generalização. Nem todo líder religioso que se suicidou se enquadra na situação de Judas, que era um filho da perdição, nem de Saul, que era um homem que tinha perdido completamente a comunhão com Deus e, inclusive, era atormentado por espíritos demoníacos. Então, uma coisa é outra coisa, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Agora, com relação aos pastores, eu diria para você o seguinte: se a gente lembrar, e você passou por isso, nós passamos por isso, Mariano, eu, todos os pastores, naquela época da pandemia, nós passamos por um desafio muito grande, acima das nossas forças. Situação inesperada como era para todo mundo, imprevisível, nós nunca tínhamos passado por aquilo, havia uma pressão não somente do aspecto da saúde pública e da saúde das nossas ovelhas, mas todo um aspecto político, ideológico, tudo aquilo muito pressionado. Teve gente que não aguentou. É como um material, é como esse caneco aqui. De repente, do nada, ele explode. E aí, às vezes, acontece. Então, eu acho que o pastor ele deve ser cuidado, seja pelos seus presbíteros, por um grupo de apoio e assim por diante. Ele precisa de cuidados, em outras Mariano, palavras. você que tem estrada aí, você que trabalha cuidando de gente nos campos, né? Você acha, por exemplo, que às vezes o pastor ele não encontra um ambiente entre os colegas para poder abrir? Às vezes ele tem medo até dele expressar aquilo e aquilo ser usado contra eles. Se eu disser que eu estou com vontade de me matar, se eu estou com um problema aqui na área sexual, se eu estou com um problema aqui sendo tentado na área financeira, na área de bebida, né? E as pessoas às vezes passam por isso, os pastores têm casos de colegas que se envolveram assim. O que você acha disso aí, Maria? Não, eu não acho, não, eu tenho certeza. A gente, com esse tempo todo de acompanhando obreiros, principalmente na Junta de Missões Nacionais, num contexto nacional, de regiões diferentes, de famílias que saem do Sul e vão plantar igreja no Nordeste, gente do Nordeste que vai para o Centro-Oeste, mudanças de cenário, mudança para a família, para filhos, é uma pressão tremenda. Certo. E muitas vezes, quando acompanhamos, quem acompanha o obreiro, ele não pode usar da função, por exemplo, que nós temos, a terminologia, por exemplo, supervisor. Certo. Não existe nenhum super e somente um visor. Certo. E aquele que está indo para enxergar o que está acontecendo. Mas o que é trabalhado, até mesmo pela cultura, pelos costumes, é de que é um chefe que está vindo e que nós temos que transparecer em nossa casa o melhor possível para que ele possa transmitir algo. E isso muitas vezes pode acontecer de ser real. Não cria uma relação. Ambiente de confiança para o cara poder falar. Isso. Então tem que haver uma construção de confiança. É uma das coisas que a gente tem e aprendeu com o tempo com os mais velhos, é que você precisa mostrar para a família que você está ali para ajudar no cuidado. Como a gente precisa de cuidado, eles também. Mas quanto a essa questão de há uma desconfiança, há um preconceito, um medo, o que é que vão falar de mim, eu posso perder meu campo, podem me demitir.
isso não isso é certo. Eu acho Isso é até certo. mesmo que em ambientes mais urbanos, como o que a gente vive, existe uma outra demanda também, que é um certo espírito de competição e de concorrência entre os colegas, o que é muito triste, mas acontece, é constatado. Então, às vezes, numa reunião de presbitério, numa reunião de concílio, ou num grupo de pastores, você de repente abrir sua alma, o que passa possivelmente pela cabeça de todo mundo é o quanto dessa minha vulnerabilidade não vai ser levada contra mim, É isso e aquela mesmo. pessoa não vai acabar se aproveitando daquela informação privilegiada. É um ambiente muito competitivo, infelizmente, né? O meu pedido de socorro pode ser exatamente a minha sentença. Isso mesmo, isso mesmo. Vai lá, você está gostando do bate-papo aqui? Nós estamos aqui com autoridades aqui, conversando sobre esse assunto, tá certo? Você que é pastor e você que é mulher de pastor, né? E a esposa do pastor, a esposa do líder, às vezes ela é um para-choque, né? Eu sempre digo que a minha esposa, eu não conto metade do que acontece na igreja, porque senão ela pira também. Então, as lutas que a gente tem no ministério, Tem que né? poupá-la, né? Tem que poupá-la, é uma coisa séria. Agora, uma coisa que eu queria colocar aqui, pastor, nós tivemos agora um trabalho na pandemia de um psiquiatra nosso aqui, que ele elenca ali, né, os principais tipos de transtornos mentais, né? E se você ler o livro aí, você vai se identificar em pelo menos uns 2 ou 3, né? Eu fiz uma consulta com ele, né? E ele disse que eu sou hiperativo. Eu falei, mas como é que Como você é que ele descobriu? descobriu isso, rapaz? Eles Ninguém, passam- ninguém percebe Ele isso. disse nos cultos, pastor. E ele é interessante, porque ele era ateu e participando dos cultos, Deus operou uma Que maravilha, transformação que e ele maravilha. escreveu esse livro, fez a pública profissão de fé e hoje ele está atendendo aqui na igreja, Que né? bom. O Marcioni, ele é alagoano, né? É, né? Nordestino, né? E ele coloca aí, mas E tem nos ajudado também com obreiros, né? nos campos, Os campos tem nos ajudado muito. Eu identifiquei, Robson, e aí junto com a doutora Roseli, que é uma psiquiatra amiga nossa aqui, que é uma judia que a gente encaminha muitos casos para ela aqui, é que há pelo menos 3 transtornos que são muito presentes, principalmente na vida do líder. Um é a ansiedade, isso é normal, né? É a base de todo transtorno. Mas a questão da depressão e a questão do pânico, síndrome de pânico, né? Às vezes a pessoa está numa pressão muito grande e ele, como diz, estopora, né? Como diz Isso a mesmo. doutora, É ele isso mesmo. estoporou. Estoporou. Como a gente tinha aqueles carros antigos que o radiador estourava, né? Como é que você vê isso na sua experiência, de clinicar, de orientar como profissional de saúde? Como é que você vê isso? Esses 3 aspectos que você falou, Arival, eles chamam-se transtornos de humor. Certo. Eles estão entre as manias, entre as fobias, os estados de depressão, os estados ansiolíticos, todos eles têm um aspecto intrínseco, interno, que talvez seja da constituição da pessoa. Certo. Por exemplo, existem estudos que mostram que existe quase como uma hereditariedade na tendência de uma pessoa ser ansiosa. Certo. Mas também podem ser influenciados por um Gatilho, contexto, né? por um gatilho e até por um contexto familiar. Em Certo. pessoas ansiosas acabam alimentando a ansiedade uma das outras. Por isso que a gente precisa ter alguém mais calmo perto de uma pessoa mais ansiosa. Agora, existem outros transtornos, esses sim mais sérios ainda, que são os transtornos de personalidade. Aí entra a questão da esquizofrenia, o transtorno borderline e uma série de outros que aí sim são transtornos mais sérios, possivelmente tratados principalmente com fármacos, com remédios, e que muitas vezes precisam de uma terapia de apoio. Nesses primeiros que você citou, eles decorrem principalmente de uma série de fatores que tem a ver com a expectativa ou com o desempenho que a gente ou outros esperam que a gente ofereça. Então, ninguém se torna ansioso se não tivesse uma expectativa imposta por si mesmo ou por outros para que ele desempenhe. A ansiedade é uma doença que cada vez mais se torna presente na população em geral e na liderança em pessoas de destaque, porque existe hoje um espírito de expectativa, de desempenho, de competição muito grande. Então, por exemplo, você vai encontrar poucas pessoas com problemas sérios ansiolíticos numa comunidade mais pacífica, mais rural, mais tranquila, em que não haja tanta pressão como a gente tem na urbanidade. Então, existem duas linhas de tratamento. Uma que tem a ver com ajudar a pessoa que já está desenvolvendo esse transtorno e que passa, sim, por uma psicoterapia e que um pouco de medicação, e que muitas pessoas precisam saber, isso é importante. As medicações que se tem hoje para os transtornos de ansiedade, elas são tão evoluídas que aquela
aquele fantasma que havia antes, de que vai criar dependência, de que a pessoa nunca vai sair daquela medicação, elas hoje não são realidade. Hoje a medicação evoluiu muito. Mas há também uma série de coisas que podem ser feitas para evitar que esses gatilhos e que essas coisas aconteçam. Por exemplo, você ter um estilo de vida mais saudável, você ter uma agenda mais racional, você ter redes de apoio que lhe ajudem a, quando você começa a sentir aquela tendência a uma pressão maior, você poder contar com as pessoas. Até mesmo os hobbies, as diversões, os entretenimentos que a gente tem precisam ser muito bem equacionados para que a gente possa ter uma vida saudável. O estresse é como uma alergia. Eu diria que é uma alergia da alma. É quando você, por exemplo, começa a sentir aquela coceirinha na pele e você imediatamente vai para um dermatologista, vai tomar um antihistamínico para evitar aquilo e ver o que é que está acontecendo. Muita gente começa a ter ansiedade como uma pequena alergia. E se você não cuida, ela toma conta como urticária do corpo todo. E alguns deles, o que é mais sério, para concluir minha resposta, são aquelas que têm relação com doenças autoimunes. Então, doenças autoimunes, que são uma espécie de introversão da emoção, ou seja, você ataca a sua própria alma, do mesmo jeito que o sistema imunológico ataca o seu próprio sistema de corpo, também podem estar relacionados a transtornos de ansiedade. Então, é preciso que você tenha uma série de manejos para que você não tenha ansiedade. Por exemplo, você precisa ter um tempo para a sua atividade física. Você precisa ter um tempo para diversão. Lá em casa, por exemplo, usando um exemplo mais caseiro, nós decidimos há muito tempo atrás que quando nós chegássemos da igreja no domingo à noite, nós não falaríamos de igreja, eu e minha esposa. Nem eu, nem minha esposa, nem meus filhos falamos de igreja no domingo à noite. Termina o culto, acabou. Se eu quero comer minha pizza, eu quero tomar meu banho, assistir os gols do Fantástico e dormir. Certo. Amanhã é outro dia para eu me agoniar com as coisas da igreja. Porque a gente que é pastor, a gente às vezes está pregando ou está dirigindo o culto e está vendo todos os defeitos que estão acontecendo, com as coisas que a gente mandou fazer não foi feito, aquilo que deu certo, aquilo que deu errado. Se você, depois do culto, você continua moendo, como a gente diz lá no Nordeste, isso, então aquilo você é como se você tivesse só a sua vida se resumisse aquilo. Certo. E a vida da gente não se resume só a isso, né? Mariano, na sua experiência também, aproveitando, vamos falar agora da figura do pastor mesmo, né? O pastor, ele tem, carrega sobre si algumas questões que são muito interessantes do ponto de vista de performance ministerial, né? Primeiro, né, ele trabalha sem a perspectiva de que os resultados dependem exclusivamente dele, né? Por exemplo, o cara prega, o cara ensina, e às vezes ele não tem a resposta, o resultado concreto de forma visível e palpável. Quer dizer, para ele medir, né? Então, às vezes o cara vai trabalhar numa congregação, ele prega, ele visita, ele faz tudo, e às vezes aquilo não... Então, isso já é um problema. Quer dizer, ele não tem como ser cobrado pelos resultados. Ele tem que ser cobrado pelo esforço. É uma coisa que você usa muito aqui que o resultado vem de Deus. Mas há uma coisa também aqui, é que há uma expectativa por parte das pessoas também de que o pastor tenha a resposta para os problemas que a pessoa tem, né? É como se o pastor fosse um semideus, né? Que ele tem resposta para tudo, né? Agora, eu estava no almoço, a pessoa ligou para mim, pastor, recebi essa proposta aqui, tal. O que o senhor acha? O que é a sua opinião? Eu falei, não, quem tem que decidir é você. Eu não acho nada, né? É uma decisão sua, com o que você está sentindo. Porque eu entendo o que você está passando, eu sei, eu posso levantar um monte de situações aqui, mas a decisão é sua. Porque há muitas pessoas, Robson, que trazem para o pastor essa questão de tomar a decisão. E às vezes o pastor ele fica até com sentimento de culpa porque a pessoa tomou uma decisão errada, etc. Como é que você vê isso, Mariano? Olha, eu acredito que a expectativa da congregação, quando recebe um pastor de uma igreja nova, é de achar que ele é a quarta pessoa da Trindade. Ou seja, que ele é o quarto poder que está ali instituído para resolver os problemas de uma hora para outra, os problemas disso, a demanda. E tudo isso afeta, às vezes, o desempenho quando a pessoa cai nesse perigo, dessa armadilha, achar que é essa resposta, que é essa quarta força que vai resolver os problemas.
E cai também por outro extremo quando ele acha que também não tem Responsabilidade. nenhuma responsabilidade, que ele não deve buscar a resposta, que ele não deve buscar como orientar o rebanho, como ser presente, porque nós podemos ser presentes na vida do rebanho sem decidir por ele, mas a Certo. presença, né? Eu Certo. gosto muito da aplicação do Salmo 23, né? É a presença do pastor que dá segurança para a ovelha. Certo. Não é que o pastor é que faz, mas a presença dele, mesmo quando se passar por vales, aí onde vem essa pressão, que as pessoas estão sempre constantes, precisando, cobrando a companhia do pastor. Então, são cobranças que acontecem. Às vezes a pessoa olha e fala assim, olha, eu trabalhei e não vejo resultado. Se ele trabalhou certo, ele tem que descansar, trabalhar essa ansiedade no Senhor. E tem alguns outros também que acham, olha, eu não tenho nada a ver com isso, você se vira, eu não tenho o que fazer. E depois, quando olha para os resultados também, se decepciona com os resultados ou até acha que qualquer resultado pífio é a vontade de Deus. Você sabe que a clínica me ajudou muito nisso, sabe, Mariano? Porque quando a gente é treinado no seminário, a gente tem treinado a ser falante. A gente é pouco treinado a ser ouvinte. E a clínica me ajudou a ouvir, às vezes, 40, 50 minutos a pessoa simplesmente desabafando. E, às vezes, ela chegou a conclusões que eu nunca disse para ela na clínica. Eu nunca falou, pastor, semana passada, quando o senhor me disse isso, assim, eu? Não, o que aconteceu foi que ela falou, ela se ouviu, e ela refletiu e chegou a algumas conclusões, mas eu simplesmente, ou você, qualquer um de nós, deu o acolhimento para o espaço para ela desabafar. E aí eu descobri uma outra coisa na clínica também que acho que é importante. Eu não tenho que resolver o problema de uma pessoa se foi ela que criou. Eu posso ajudá-la a ela resolver o problema que ela criou. A gente se sente, como pastor, na obrigação de resolver o problema que as pessoas criaram, ou que criaram para elas. Primeiro, nós somos limitados. Segundo, se eu me coloco na posição de resolvedor do problema dela, eu tiro dela a responsabilidade. Aí ela cruza os braços e diz assim, o pastor vai resolver por mim. Isso me adoece, porque eu não vou ter como resolver, e adoece a ela, porque tira dela a atividade, a proatividade. Então eu descobri que a gente precisa auxiliar, e é um trabalho parecido com o que o Espírito Santo faz, só que ele é Deus, obviamente. O que é que o Espírito Santo faz? Ele é o Paráclitos, ele coloca o braço ao lado da pessoa e diz, vamos com você, mas você vai ter que andar, você vai ter que decidir, você vai ter que tomar a decisão, eu estou junto com você, eu vou lhe ajudar, eu vou lhe orientar, mas é você que decide. Certo. Então, acho que ajuda muito essa ideia de estar ao lado, mas não resolver pela pessoa. Mas uma coisa que eu gostaria de colocar aqui, né? Aí, cada um tem a sua experiência pessoal. Eu vou contar um pouco da minha, né? Porque as pessoas dizem, Arival, você é ansioso, né? E ansiedade é falta de fé. Eu falo, a primeira coisa que eu quero dizer para o senhor, eu tenho uma fé pra caramba. Não sei se é aquela que remove a montanha, mas eu sou um cara que eu creio quando ninguém crê. Eu acredito. Eu tenho um relacionamento pessoal com Deus muito fundamentado nessa questão da fé. Agora, quando eu olho para a minha estrutura, né, eu vejo que não é só hiperatividade, há outros componentes aí que eu não sei. E eu já passei por tudo, eu nunca tive problema de... Fui na psiquiatra. Na primeira pergunta que a psiquiatra me disse, é uma judia, né? Muito amiga, ela teve aqui, a doutora Zeli. Arival, você já deixou de ser onipotente? Eu falei, não, eu estou querendo acumular onisciência e onipresença. Onipotência para mim é pouco, eu quero os três, né? Porque na igreja, pastor, eu fiquei doente, o senhor não soube, né? O senhor não viu, o senhor não... Não, meu irmão, então isso aí já é normal. E eu também tive a experiência de ter o acompanhamento da psiquiatra, porque a gente só faz para ser candidato ao Sagrado Ministério, faz uma avaliação, né? Obrigatória. Mais ou menos. O pessoal faz mais ou menos, né? Depois tinha que ser uma revisão anual, né? Você sabe que o dia desse eu estava no exame do candidato, ele trouxe um atestado de saúde mental, né? Para que eles não sabem, é obrigatório para você começar os seus estudos. Aí eu observei que era de um ginecologista. Aí não funciona, não. O cara devia ter pelo menos pegado um atestado de uma pessoa mais próxima da necessidade dele. Aí eu cheguei, aí eu fui na minha psiquiatra, ela me conhece, né? Conheceu minha família, eu encaminhei vários casos para ela. E ela falou, Arival, agora você tem que fazer terapia. Eu falei, mas doutora, terapia? Ele falou, você tem que... Eu vou arrumar um terapeuta. Toda semana. Uma terapeuta para você. Eu falei, não tem problema não, é para resolver meu problema.
que eu não tenho dificuldade, né? Se é aconselhamento também, eu topo qualquer coisa. Agora, eu vou ver se esse negócio de cannabis mesmo funciona. Agora a moda... É bom, eu sei. Mas no seu caso, eu acho que não é o caso de cannabis, não. E Carnabiol, carnabiol agora também. Tudo é isso, agora. Aí eu fui na psiquiatra, né, uma judia também, e chegou lá, ela disse, e aí, Erivaldo, tudo bem? Tudo. Olha, ela falou assim, ó, aqui é o seguinte, aqui é uma caixa preta, você pode falar o que você quiser aqui. Pode abrir, falar dos seus pecados, dos seus... Eu falei, aí eu fui, né? Falei, mas pecado como? Eu não estou pegando a mulher do próximo, eu não estou... Quer dizer, você tem situações assim que você viu, mas não... Quer dizer, aí ela começou a fazer um monte de perguntas, né? E eu não... Aí eu passei 6 meses, Robson, fazendo esse negócio lá. Aí, toda vez que eu ia, era 300 pau, né? 300 reais. Cada sessão, 300 reais. Aí, um dia eu falei, mas doutor, é o seguinte, eu estou aqui há 6 meses. E não estou melhor. Eu quero o seguinte, como é que é o meu quadro? Tem conserto? Não, Edivaldo, isso não é assim, não. Você vai ficar aqui 1 ano, 2 anos, você vem aqui para... Eu falei, mas doutora, eu não estou em alta, nada. Eu falei, aí eu depois... Você se deu alta. Não, aí depois nós tivemos outros encontros, aí veio a pandemia, aquele negócio todo, mas é uma grande amiga que quando eu preciso, eu, às vezes digo para ela, doutora, eu estou precisando de uma consulta aí, viu? Aí qualquer hora eu vou aí para Eu acho gente... interessante que você conte seu testemunho, seu depoimento pessoal, Arival, porque assim, uma das idealizações que as pessoas têm quando... Uma negativa é achar que psicólogo e psiquiatra só é para gente doida, que essa é a expressão mais comum. E a outra idealização é que você, em 1, 2 sessões, você vai resolver o problema que lhe trouxe ao profissional. Mas, na verdade, é mais ou menos como o iceberg. É aquele sintoma que lhe fez, de repente, pensar, eu preciso ir a um psicólogo, eu preciso ir a um psiquiatra. Tem por trás dele todo um iceberg. E ali é importante as pessoas saberem que a terapia ajuda você a se conhecer um pouco melhor. E conhecendo-se um pouco melhor, porque o terapeuta, na verdade, se ele for um bom profissional, ele vai ser muito mais um espelho. Você fala alguma coisa, ele angula o espelho para que você veja a mesma coisa de um ângulo diferente e faça a sua reflexão. Nesse processo de ida e vinda, você vai se conhecendo melhor. E aí você vai descobrindo certas coisas que você gostaria que o profissional dissesse para você, mas você descobriu por você mesmo. E existe uma coisa que eu acho que é fundamental. A verdade mais transformadora é aquela que você descobre por si mesmo. Isso. Claro, nós cremos que o Espírito Santo está agindo, mas nunca é a verdade que é dita pelos outros. Pelo contrário, a verdade que é dita pelos outros, frequentemente a gente reage dizendo assim, peraí, não é bom por aí. E fica chateado, depende da verdade que o cara fala, né? Isso, né? Porque a gente quando está orando assim, individualmente, a gente confessa que é pecado. Mas se o cara disser que você é pecador, você já quer sair na mão com o sujeito, né? Não, eu sou, mas peraí, né? Também, peraí, a gente já começou a exagerar, né? Tinha uma irmã aqui que eu gostava, disse, pastor, o pessoal ora, Deus perdoa a multidão dos meus pecados. Eu não tenho multidão de pecados para Deus perdoar. Não, meu irmão, é só 1.000 metros. Isso aí eu entendi, né? Na terapia, e graças a Deus, eu sou cabeça boa para isso. Eu entendi claramente qual era o papel dela ali, e ela deixou claro o meu papel. Eu estava querendo que ela chegasse lá e dissesse, você tem isso. E prescrever, você vai fazer lá 20 Pai Nosso, 30 Ave Maria, mas ela falou, não. E, de fato, eu me senti melhor, eu acho que foi um momento que eu passei, e me ajudou bastante. E também, se precisar fazer novamente no outro momento, não há problema nenhum. É como você ir a médicos rotineiramente. Aí que eu acho, pastor Robson, porque nós na igreja aí, nós temos hoje uma linha de... Eu vou falar isso aqui, não de aconselhamento, porque é interessante. As pessoas inventam os negócios lá nos Estados Unidos e trazem para o Brasil como verdade absoluta, né? E às vezes, né, a gente precisa tomar muito cuidado. É muito preocupante, assim, você foi, mas tem muitos pastores que vão estudar nos Estados Unidos, aí ele conhece um professor que tem uma linha de pesquisa, que tem lá Aí ele volta para cá sendo defensor da linha de pesquisa daquele professor. Né? Eu acho que isso acontece muito na academia. Né? E aí vem essa linha que você não precisa de psicólogo, que o psicólogo, o psiquiatra tomou o lugar do pastor, né? E aí começa, quer dizer, tudo se abre a Bíblia, resolve o problema do cara. Eu já tive momentos em que eu estava com ansiedade, com angústia, e li a Bíblia, e orei e pedi, e continuei angustiado. Né?
Eu creio que foi o caso de Jesus lá no Getsemane, e Jesus ainda pediu ajuda lá, né? Ele que era perfeito, né? Na sua humanidade, perfeito, enquanto mais a gente que a nossa humanidade tem a presença do pecado. Então, como é que você vê, por exemplo, essa linha hoje? Diz, não, é só Bíblia, é só Bíblia, é só Bíblia. E a Bíblia é suficiente para resolver todos os seus problemas psicológicos, o seu problema é pecado, e tem que tratar do pecado e tal. Como é que você vê isso? Eu entendo sim. Primeiramente, as pessoas precisam entender que não existe uma psicologia. Existem várias psicologias, várias abordagens, várias linhas teóricas, várias maneiras das pessoas realizarem uma terapia. Existe, inclusive, psicologia que não tem a ver com terapia, tem a ver com pesquisa, psicologia organizacional, psicologia Comportamental. psicopedagogia e assim por diante. Então, quando fala assim, a psicologia de Deus, a psicologia do diabo, bom, primeiro defina o que é essa psicologia. Que existe, sem dúvida alguma, pressupostos, premissas, conceitos na psicologia, como existe na filosofia, na sociologia, em qualquer ciências humanas, que são contrários à Humanistas, né? palavra de Deus, não tenha dúvida. E aí é quando o cristão precisa ter o critério, que é a palavra, para olhar para aquilo lá, passar o filtro, separar os espinhos do peixe e descartar os espinhos e comer o peixe, que é o que a gente tem que fazer em tudo na vida, não é somente na psicologia, em tudo na vida. Agora, é preciso que as pessoas compreendam que Deus também deu inteligência aos homens, inclusive àqueles que não são crentes, para descobrir coisas, não apenas para desenvolver uma tecnologia como um microfone como esse, mas também para descobrir meios pelos quais eles podem ser instrumentos de ajuda para a pessoa, tanto física como mental, como emocional e assim por diante. A gente que é presbiteriano crê na graça comum. Certo. E a graça comum é o que permite a gente compreender que esses profissionais podem ser úteis para a gente. Porém, a ciência é uma bênção de Deus. Isso, né? A ciência isso. vem de Deus. Porém, a gente não coloca, do mesmo jeito que não coloca a nossa confiança num remédio, porque não adianta tomar o remédio se Deus não fizer o remédio fazer o efeito desejado, a gente também não coloca a confiança numa terapia por achar que ela é a panaceia, a resolução de todos os problemas. Certo. Dito isso, eu entendo que existe sim na igreja, no gabinete pastoral, na comunhão dos santos, no convívio com as pessoas, um lugar para a gente fazer aconselhamento cristão. E uma necessidade. É quando a gente pega a palavra de Deus e aplica aqueles princípios à necessidade daquela pessoa, aconselha de maneira diretiva. Durante os 19 anos que eu fui psicólogo clínico, eu não deixei de fazer gabinete pastoral, Orival. Eu recebia, e aquelas minhas ovelhas que me procuravam, não as atendia como psicólogo, eu atendia como pastor, porque eu era pastor delas. Porém, nem todas as questões que devem ser tratadas precisam ser tratadas apenas de uma maneira. Existe uma necessidade, às vezes, integral. Por exemplo, mesmo como psicólogo, se alguém chegar num estado tal, emocional, que eu mal consigo falar com ela, ela prestar atenção para mim, eu vou encaminhar um psiquiatra para que ela tome uma medicação, estabilize-se ao mínimo para que eu possa começar a terapia. Em alguns momentos, você não consegue nem aconselhar. Você já passou por experiência, você não consegue nem aconselhar a pessoa. Na pandemia aqui, na pandemia... A pessoa nem presta atenção no que você está falando, de tão angustiada que estão. Então, ela precisa de um apoio, seja farmacológico, seja de uma pessoa terapêutica. Além disso, tem um outro aspecto que é importante. É que a gente não pode descartar o fato de que existem pessoas que trazem, por conta justamente do pecado, da natureza pecaminosa, questões que não são pontuais, que podem ser resolvidas simplesmente com uma resolução de uma decisão da pessoa. Olha, você tem esse problema aqui, você resolva, confessa, entrega a Deus que está resolvido. Bom, em alguns casos, uma boa parte dos casos, sim. Mas em outros casos, a pessoa precisa compreender, inclusive, qual é o problema por trás daquele problema. Coisas que estão relacionadas ao seu passado, coisas que ela nem lembra, coisas que marcaram e que ela, de alguma maneira, escondeu lá atrás e que hoje afloram em outras circunstâncias. A terapia ajuda a fazer isso. Minha esposa, que é muito objetiva, nós falamos agora da esposa, né? Então, minha esposa, que é muito objetiva, ela disse que ela é terapeuta de uma sessão só. Porque ela, igual Jesus. Igual assim. Porque as pessoas chegam para ela já pega, abre a Bíblia e diz assim: olha, é assim, 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 assim. Robson, eu não sei se eu tenho paciência como você para ficar ouvindo uma pessoa, porque tem certas coisas que ela nunca vai dizer para você assim, bate e pronto. Precisa de um tempo. Então, eu acredito que são duas mãos, a terapia e o aconselhamento,
que precisam ser usadas em conjunto, têm o seu lugar, precisam ser respeitadas, mas precisam ser usadas como juntas, como duas mãos. Duas mãos juntas carregam mais coisas do que uma mão só. Certo. Agora, eu não posso descartar uma mão, nem posso descartar a outra. Precisa haver um respeito mútuo entre as duas mãos, que são, na minha opinião, a terapia, de uma boa base, com uma boa abordagem, usada por um profissional bom, que possa separar as coisas. Eu, por exemplo, nunca me senti... Eu tenho 19 anos de Conselho Regional de Psicologia. Eu nunca me senti traindo a minha fé como pastor por fazer terapia. E nunca me senti traindo os meus princípios como psicólogo por ser pastor. Porque eu separava as coisas, sem deixar de ser pastor e sem deixar de ser psicólogo 24 horas por dia, mas eu separava que naquele momento cabia a atuação de pastor. Certo. E naquele outro momento cabia a atuação, era como dois chapéus que eu tinha que usar alternadamente. Certo. Então, não vejo problema nessa... Eu acho que essa... Você colocou muitas vezes. Às vezes as pessoas falam daquilo que ouvem falar de segunda, terceira instância e não conhecem. E a gente vai também reunindo uma experiência de ministério, de vida, né? de idade, de problemas que a gente enfrentou no ministério, que nós enfrentamos também pessoalmente, que isso vai criando uma experiência, né? Vai criando uma base, né? E Provérbios coloca muito bem essa questão aí da experiência como um elemento auxiliar, né? na questão dos problemas da vida. Agora, eu queria colocar para você aqui um ponto, né, que afeta diretamente a questão pastoral, é quando os problemas do ministério, eles de uma certa forma, geram não somente os problemas dos transtornos, mas também afeta a questão da família. Nós temos muitos líderes, né, que enfrentaram lutas no ministério e que isso reverberou lá na casa, com os filhos, com a esposa, etc. Como é que você vê isso, Paulo? É uma realidade? Como é que você acha que isso é uma coisa crescente hoje, ou menos... Como é que você vê? Porque, na minha perspectiva, nós fomos criados numa mesma matriz teológica lá, né? Eu não consigo separar esse negócio primeiro Deus, depois família, depois igreja. Está tudo misturado. Você vive a igreja, você vive o ministério, sua família vive também. Mas como é que você pode, por exemplo, proteger, né, ou de uma certa forma, dar um pouco de proteção para a sua família, não permitir que esses problemas de situações vitais prejudique a saúde da sua família e do seu relacionamento conjugal? Arival, eu acho que depois daquela situação que eu disse que é chocante, de ver colegas se suicidando, que choca o nosso coração, a segunda situação mais chocante que nós temos que conviver é com famílias de líderes que são desestruturadas. E muitas vezes desestruturadas por conta da maneira como o próprio líder lida com a família. Né? Eu entendo que uma boa esposa de pastor, naturalmente, como qualquer outra crente, ela vai estar envolvida na igreja. Certo. Mas ela deve estar envolvida na igreja até o limite que uma mulher crente qualquer também estaria envolvida. Claro que o marido dela é pastor e possivelmente ela frequenta mais a igreja do que as outras mulheres, tem uma demanda um pouco maior. Mas ela precisa se compreender e o pastor tem que ajudá-la a se compreender também, não como uma pastora, no sentido de que ela vai levar toda a carga, até porque ela não tem, não por deficiência feminina, mas ela não tem o chamado que Deus dá a ela, como dá a nós, e consequentemente, o revestimento de graça que Deus dá para a gente. Porque, graças a Deus, a gente passa as lutas na igreja, toma um banho, toma uma sopa quente, vai dormir, no outro dia, via em regra, a gente está zero bala para poder continuar. Certo. Não traz muita coisa, a gente vai resolver, mas não traz. Agora, como é que a gente protege? A gente protege, primeiramente, fazendo uma divisão muito clara, que eu preciso dizer como é que deve ser feita essa divisão, que é assim, o problema que o pastor conhece, a esposa do pastor não precisa conhecer. Você já falou sobre isso. Segundo, a esposa do pastor, ela tem que limitar e também ajudar a limitar o acesso das pessoas ao pastor por intermédio dela. Normalmente as pessoas fazem da esposa do pastor uma ponte. Fale com seu marido. Fale com seu marido, isso, aquilo, outro. Eu me lembro que uma vez, logo no início do casamento, eu conversando com o Cefra, e uma pessoa tentou fazer isso, eu disse, cuidado, porque as pessoas vão lhe fazer de moleca de recado, que é uma expressão que a gente usa lá no Nordeste, facilmente. Acolha, escute, mas deixe muito claro
e indique que a pessoa procure ao seu marido, e ao invés de fazer de você uma ponte. Terceiro, os nossos filhos. Nossos filhos são filhos como quaisquer outros filhos dos crentes das igrejas. Significa que eles vão dar trabalho na igreja, eles não podem ter expectativas maiores da parte das pessoas, porque são filhos de pastor. Eu me recordo no início do ministério, uma irmã muito querida, muito crente, ainda hoje minha ovelha, que uma vez chegou para mim e disse: pastor, o seu filho está fazendo isso e aquilo outro. E eu disse para ela, chamei-a num canto e disse assim: minha irmã, o meu filho chama-se fulano e meu nome é Robson. Se você fosse procurar uma outra pessoa, você certamente falaria o nome da criança e o nome do pai com quem você estava falando. Isso tem um significado. Não pense que meu filho não vai dar o trabalho que outro filho daria. Certo. E com isso, muitas vezes eu disse e estabeleci isso na frente dos meus filhos. E meus filhos, graças a Deus, hoje entendem que o fato do pai dele ser pastor não trouxe para eles o peso nenhum, porque eu protegi. Eu não separei, pelo contrário, eu achei que eles tinham que estar na igreja, entendendo a situação da igreja. Tem uma coisa que a gente faz e que a gente precisa ter cuidado, porque às vezes a gente está muito frustrado e acaba comentando coisas negativas da igreja, como qualquer outra pessoa comenta, na frente dos filhos, na frente da esposa, cria uma situação deles tomarem as nossas dores. E mulher e filho de pastor, quando toma as dores da gente, sai de perto, porque eles não têm, às vezes, limites. Isso. Então, eu acho que os colegas, principalmente os mais jovens, precisam proteger sua família, tratando-as como uma família, e não como uma família especial, e ensinando as pessoas a não tratá-las como uma família especial nesse sentido. Mariano, como é que você vê isso aí, Mariano? Você que, na sua caminhada aí, tem uma coisa que eu não entendo, é uma coisa que eu até estava conversando com o Hernandes, né? Há fatos na Bíblia e há fatos no ambiente de igreja de pais extremamente crentes, certo? Que os filhos não honraram esses pais seguindo o exemplo dos pais. Há casos de pais ruins, né? É um mistério. Cujos filhos são bênção. É um mistério. Aí aquele cara que às vezes ele acha que ele é do Cobain, né? Porque tem uns caras aí que eles acham, primeiro que eles acham que o casamento dele está de pé porque ele é o cara, né? E segundo que ele teve também a habilidade de criar o filho corretamente. E a gente vê, eu conheço pastores, colegas que são os consagrados, homens de Deus, e que tiveram profunda decepção com filhos. Como é que você vê isso? Explica pra gente esse mistério, Mariano, que aí eu já estou satisfeito. E olha, Mariano tem condição de falar, porque eu me recordo que pelo menos em 2 ocasiões ele me fez um convite que muito me honrou, que foi o encontro de filhos de pastores que havia em Garanhuns. Isso. E eu achei aquilo ali uma iniciativa, Mariano, preciso deixar isso registrado, de uma sensibilidade assim extraordinária, porque muita gente não pensa nos filhos dos pastores, a não ser quando eles dão trabalho, né? São bem lembrados, são manchetes. São manchetes. O que eu entendo é que nós esquecemos que o compromisso que nós fazemos quando apresentamos os nossos filhos é de educá-los para que eles tenham a compreensão da palavra de Deus. Mas uma coisa que, inclusive, no primeiro encontro que nós tivemos de filhos de pastores, intersinodal, que foi promovido lá, e o Robson foi um dos preletores, que a gente deixou os filhos com os preletores e os pais todos foram para a capela do Instituto. Um psiquiatra de alto... O psiquiatra, o psicólogo e pastor foi o Robson, para ouvir os pais, falar aos pais e entender isso. E lá foi colocado que respeite seu filho porque ele é um indivíduo. Tá. Certo. Ele é um indivíduo. Ele tem um CPF próprio, uma identificação própria. Então, nós educamos nossos filhos nos princípios da palavra. Eu acho que esse é o compromisso. O compromisso deles com Deus é uma responsabilidade deles como qualquer outro jovem, adolescente. E a questão do exemplo, né, Mariano? O exemplo. Eu acho que a gente tem que... Então, não é só ensinar, porque tem um que ensina, mas não vive. Exatamente. Aí cria um problema sério na cabeça do filho. O que precisa se preocupar é que quando um filho está afastado, a preocupação é estou porque o meu pai não é um exemplo. Meu pai não é o que ele prega. E aí são coisas que de fato devem preocupar, deve trazer lágrima ao canto do olho, deve trazer inquietação ao coração.
Mas não podemos, muitas vezes, eu aqui abri o coração de um colega muito, muito chegado, de que o seu presbitério, quando ele comunicou que os 2 filhos na universidade, criados na igreja, até então surpresa para todas as pessoas, chegou ao pai, já eram de maiores, os 2 disse, pai, nós estamos trabalhando, então vamos morar junto, eu e meu irmão, porque nós não queremos mais caminhar na mesma fé, não acreditamos nessa fé. Sim. Porém, deixar claro que todo o ensino, o esforço, o exemplo foi dado, mas chegamos numa idade que agora nós concordamos que não queremos andar. E diante dessa situação, esse casal, esse pastor foi ao seu presbitério e comunicou, e o presbitério o afastou Que do absurdo. ministério. Que absurdo. Então, assim, afastou Sem que ele tivesse nenhuma falta moral. com o comunicado feito por escrito pelos filhos, dizendo a honra que tem pelo pai, o exemplo de pastor, de mãe. Então, assim, às vezes esse assunto que o pastor Arival trouxe aqui agora, traz peso para muitas pessoas, porque nós queremos viver a vida dos nossos filhos ou querer que eles vivam a nossa vida ministerial. É difícil quando você ouve um filho que Sem está dúvida. esfriando na fé, que diz uma coisa dessa. Mas é mais difícil você ver a forma como muitas vezes nós vemos os nossos pastores e a família pastoral como algo totalmente diferente, coisa que não se faria com um presbítero, com um diácono, outro irmão que está na igreja. Isso aí Então, quando a estrutura organizacional, ela, de uma certa forma, ela entra na liberdade do pastor, né? Interfere, né? Interfere, né? Então, é algo que é real e que entristece. O que eu vejo é isso. Acho que nós temos que ouvir os nossos filhos. E você também, pastor, quem sabe, está passando por uma crise como essa. Eu quero deixar os meus colegas tranquilos, né? Eu não tenho problema que eu converso bastante. Eu tenho 2 filhos homens, né? Deus não me deu filha mulher porque ele conhece o meu temperamento, né? Então, agora me deu uma neta, né? Então eu estou muito feliz com a netinha. Você sabe que eu vi uma camisa agora que é o seguinte dizer assim: você não manda em mim, você não é minha neta. Eu vou comprar uma e mandar de presente para você. Então, é muito interessante porque eu sou muito resolvido nisso, né? Eu acho que nós, como pastores e como pais crentes, nós temos que levar os nossos filhos a ter uma experiência de conversão. Isso, tem que evangelizar. Essa doença de querer ser exemplo não vai ser nunca. É a mesma coisa daquele pastor americano que ele chega para o filho e diz assim, olha, eu vou bater em você por causa disso. E aí o cara chega dizendo, mas vai doer mais em mim do que em você, né? É muita sensibilidade. Ninguém faz isso. Todo pai normal, ele mete a mão, depois pede desculpa. Na maioria das vezes, a gente fala, agride, fala grosso com o filho. Erra, Erra, erradamente. Muito. Erradamente. Aí, uma vez, eu fiz uma enquete lá em casa. Eu falei, meu filho, eu chamei os 2, eles eram adolescentes, pré-adolescentes, saindo. Você me diga uma coisa. Qual a opinião que vocês têm do pai de vocês? Rapaz, você foi corajoso. Até agora eu não fiz as enquetes, não. Não fiz. Aí, eu espero que meus filhos tenham assistido isso aqui. Não esperem que eu faça essa enquete. Nem eu. O Mateus é o filho mais ele fala mais. Ele falou assim, pai, é o seguinte, o senhor é doido. Agora, o senhor é crente. O senhor é uma pessoa convertida. Eu posso discordar do senhor de muita coisa aqui em casa, na igreja, mas pelo menos isso... Rapaz, eu fiquei feliz. Porque se o meu filho me vê como crente, para mim eu alcancei o Cumpri meu objetivo. papel. Porque eu não estou aqui para... Eu não vou ser referência nenhuma. E você pega... Aliás, a Bíblia não estabelece nenhum modelo paternal de referência. Se você pegar todos os homens de Deus, de Abraão, de Moisés, de Davi, de todos que se você pensar aí, sempre por causa da presença do pecado, por questões... Nós nunca vamos ser... Aliás, a Bíblia fala que a nossa referência é Cristo. Não estou aqui abrindo mão da responsabilidade de testemunhar. Eu até acho, Arival, sinceramente, que todos os exemplos de pais que erraram na Bíblia parecem indicar que Deus está mandando uma mensagem. Diz assim, olha, você tem um pai que é mais perfeito do que esse. E é a ele que você deve confiar, crer e obedecer, independentemente dos erros do seu pai. Então, eu acho que os nossos erros como pais
devem conduzir os nossos filhos a depender do verdadeiro pai e do pai perfeito, que é o perfeito. nosso pai. Perfeito. Então, o máximo que nós podemos dizer para eles é: eu também dependo desse pai. Tá. Eu também preciso desse pai. Você está me vendo meus defeitos? Eu luto contra eles todo dia na presença do meu pai. Lute pelos seus também na presença do seu pai. E tem uma coisa, Robson, que eu vejo, Mariano, também, é o seguinte, os nossos filhos, eles têm fase. Eu estava conversando com um colega nosso aqui, que é também que ele falou: João, meus 2 filhos hoje se declararam ateu. O cara é professor de teologia, ele é um cara de Deus, e cara contemporâneo nosso. Eu falei: não, rapaz, mas é o seguinte, você tranquiliza seu coração. Eles são filhos da aliança, você cumpriu o seu papel. Outra coisa, às vezes o cara, nessa fase da vida, ele vai ter a experiência dele com Deus. Às vezes quer bater, né? Não, e não é isso. Às vezes o cara realmente, ele dá o do filho pródigo. Eu não estou gostando aqui, eu vou Isso. experimentar. E outra coisa, o que eu vejo, Mariana, é que nem mesmo nesses momentos assim, Deus não deixa ele abençoar esses filhos por causa do pai. Não tenho dúvida disso, é Porque verdade. às vezes o cara fala: não, o cara que está ganhando dinheiro, está bem na vida. É verdade. Porque eu vejo também que eu hoje sou abençoado muita coisa por causa da minha avó, por causa das orações do meu pai que Deus está era- respondendo agora, sua avó fazia. Então, eu acho que a gente tem que tranquilizar o coração, porque essa questão de criação de filho, de você achar que você é o pai perfeito, o líder perfeito, o exemplo perfeito, o modelo, isso aí já cria um monte de transtorno mental, viu? E eu acho também que, além disso, Arival, a gente precisa compreender o seguinte, que tem um momento, e Mariano foi muito feliz quando falou isso, que eles vão ter que decidir por eles mesmos, por eles mesmos. Então, há um momento em que nos cabe, tendo feito, igualzinho um agricultor, tendo feito a semeadura e adubado a terra, chega uma hora que a gente olha para a semente, a única coisa que a gente pode pedir é que Deus derrame a chuva e faça a semente florescer. Essa petição é a oração que todo pai e toda mãe faz continuamente por um filho até o último momento que ele tiver fôlego de vida, confiando que Deus vai trazer. Eu estava pregando agora recentemente lá em Estreito, interior do Maranhão, perto já de Tocantins, e uma senhorinha muito querida, 76 anos. Contou aí um pouco da história dela, aquela coisa que acontece quando a gente prega nos lugares, as pessoas se aproximam, e ela disse: agora eu queria que você orasse pela minha filha. Eu disse o nome da minha filha, eu a adotei com horas de vida, e hoje ela está fora dos caminhos do Senhor. E aí eu peguei o avião e vim para São Paulo. Isso foi segunda-feira passada. Quando eu desci no aeroporto de Guarulhos, já tinha uma mensagem dela: pastor, não esqueça de orar pela minha filha. Rapaz, ela de lá para cá, todos os dias, Arival, ela manda mensagem para mim. E eu estou crendo que ela está confiando que ainda hoje, apesar da filha ser adulta, já está casada, já ter filhos, que Deus vai honrar a promessa que ela fez de consagrar aquela filha a Deus. Isso. E nós que temos a doutrina da aliança, né? Isso. Nós temos que orar. Então, gente, nós estamos encerrando aqui. O papo está gostoso, mas nós temos que encerrar, porque a paciência do nosso telespectador também chegou ao limite. Não quer adoecer ninguém. Esse podcast não pode ser uma causa do seu transtorno mental, né? Ô, Robson, encerra aí. Se você quiser dar alguma palavra preventiva aí, fala para os nossos amigos aí, dá uma palavra para os pastores também, os líderes que estão nos assistindo. Eu queria falar 3 coisas rapidinhas. A primeira dela, para você que é pastor, principalmente você que está começando o ministério: busque um pastor mais experiente, que já está calejado, e se torne uma espécie de discípulo emocional. Aquilo que a gente chama de mentorear é fundamental. Eu tenho ouvido isso de muitos jovens pastores. E aqueles que não tiveram, muitas vezes sentem falta quando precisam hoje na vida madura e adulta. Segundo, você que é crente da igreja e que tem problemas de ordem emocional, não se sinta culpado pelas suas limitações e procure ajuda. Se você tiver um pastor seu com quem você tem abertura de falar e pedir ajuda, o faça. Se você tiver um profissional na sua igreja, um psicólogo, um psiquiatra, busque essa pessoa. Não fique sozinho, porque isso é o pior cenário para você que está sofrendo dificuldades. E terceiro, para aquela igreja de um modo geral, você que, graças a Deus, está numa saúde mental e emocional bem ajustada, não pense que isso não pode acontecer com você. Pelo contrário, a melhor maneira de você prevenir é ajudar outros nessa situação e, ao mesmo tempo, aprender acerca de si mesmo
para que isso, quando eventualmente chegar até você, não lhe encontre desprevenido. Aqui vale aquele que pensa que está em pé, veja que não caia. E sejamos saudáveis, porque afinal de contas, apesar da queda e do pecado, nós fomos criados para uma vida com abundância, e essa vida com abundância passa pela saúde do corpo, da alma e do espírito. Arival, eu quero agradecer a você pelo convite, pela oportunidade de estar aqui e me colocar à disposição, e o Mackenzie também, para estarmos sempre juntos servindo ao Senhor. Rapaz, com uma profundidade dessa no final, eu não vou nem falar nada, porque o negócio está bom demais. Fica aí com esses 3 conselhos. Deus abençoe você. Até o próximo podcast, tá bom? Um grande abraço. Ei. Amém.